E você vai acompanhar agora a atualização das informações daquele acidente envolvendo uma carreta e um micro-ônibus no município de Coruripe, no litoral sul de Alagoas, que resultou na morte de uma turista de Minas Gerais. Nós mostramos aqui no Cidade AL, na última sexta-feira, esse caso e tivemos acesso a imagens que mostram o momento do choque. Bruno Protásio traz informações. O vídeo mostra um caminhão caçamba que sai de uma estrada de terra e entra na rodovia AL-101. A carreta vem em seguida, buzinando, e o motorista tenta desviar. Depois é possível ouvir o impacto da colisão. O barulho é muito forte. A turista que faleceu no acidente era de Minas Gerais e foi identificada como Maria dos Reis Teixeira de Souza. Ela tinha 66 anos e era servidora pública. A causa da morte foi traumatismo crânioencefálico. O corpo dela foi periciado e depois liberado no final de semana para o traslado, que vai acontecer para Minas Gerais, local do sepultamento. 17 feridos foram levados para a UPA de Coruripe, 9 receberam alta, mais 7 foram atendidos no Hospital Geral do Estado em Maceió. 4 foram liberados e 3 não permitiram a divulgação do estado de saúde. O Júlio César foi uma das vítimas do acidente e desabafou sobre a falta de assistência da empresa de turismo. Eu sou um dos acidentados no acidente em Coruripe, envolvendo o ônibus da LUC receptivo. São aproximadamente 9h30 da noite. Eu ainda não fui devidamente atendido. A LUC Transportes, ela tem um nome, tem 60 anos de empresa e, segundo o que a gente ouviu falar, esse tipo de acidente não acontece há muitos anos. E agora que aconteceu esse acidente, a LUC está tentando empurrar a gente para o SUS e não está resolvendo nada. Eles têm um seguro e não querem acionar o seguro porque para eles o que importa é o lucro. Não é olha aqui, ó, eu bati a cabeça, minha cabeça tá inchada, eu tô com muita dor, ainda graças a Deus eu estou consciente e agora eu fui paciente o dia inteiro esperando, literalmente paciente, né? Com paciência, mas acabou a minha paciência. A minha mulher tá ali atrás com a perna quebrada e o braço quebrado. O meu filho de 2 anos, graças a Deus não aconteceu nada com ele, mas ele está com estranhos, porque a gente não tem condição de cuidar dele nesse estado aqui, ó. Em nota, a empresa lamentou o acidente e afirma que prestou assistência aos feridos. Também se solidarizou pela morte da turista de Minas Gerais e reforçou que adota medidas rigorosas para proporcionar viagens seguras. Bom, e depois desse forte desabafo, dessa reclamação muito pertinente, aliás, de um dos passageiros que ficou ferido, a gente foi atrás de informações que tirem nossas dúvidas, enquanto consumidores desse tipo de serviço de transporte. Para falar sobre esse assunto, sobre quais direitos que os turistas têm em casos de viagens, com problemas, com acidentes, vamos chamar aqui a repórter Mônica Hermílio. Mônica, qual é a importância do seguro viagem, por favor? Pois é, Bia. Nesse caso aí a gente vê que são muitos detalhes a serem analisados, né? Quando a gente vai fazer uma viagem, estou falando agora como turista, como consumidora também, informam que a gente precisa do seguro viagem, que é para cobrir, em caso de acidentes, em caso de extravio de bagagens, enfim, para que a gente possa viajar tranquilo. Mas aí surge a questão, se você não faz um seguro viagem, mas a empresa é toda regularizada e você está sob a responsabilidade daquela empresa. E aí, o que acontece? Para explicar para a gente, para quem está em casa assistindo, inclusive para a gente também, que todos nós somos consumidores, para explicar essas responsabilidades enquanto consumidores, enquanto fornecedores de um serviço, eu converso com a advogada especialista em direito do consumidor, Nívia Rocha Lages, que já está aqui com a gente. Nívia, obrigada por nos receber. Fica essa dúvida, se você não fecha o pacote com o seguro viagem, quais são os direitos dos turistas nesse caso em que não contrata esse serviço? Boa noite. Boa noite, Bia. Boa noite a todos que estão acompanhando aqui o Cidade AL. É bom deixar claro que o seguro viagem, ele serve sim e serve muito bem para os turistas como forma de reparar e diminuir aquelas dores de cabeça que eventualmente nós, enquanto turistas, podemos ter. Um acidente, por exemplo, o seguro viagem vai cobrir despesas
despesas hospitalares, remédios, enfim. Mas é muito importante deixar claro para o consumidor, aquele consumidor que não contratou um seguro-viagem ou que não tem condições de contratar o seguro-viagem, e isso não vai tirar a responsabilidade do fornecedor do serviço ou da venda daquele produto de viagem. Aquela empresa que vendeu aquele serviço ou que vendeu aquele produto dentro daquela viagem, ela é responsável se porventura acontecer algo que venha atacar a saúde, a vida ou a seguridade daquele turista. Nesse caso, a gente viu na reportagem agora um dos turistas, né, reclamando que não tiveram assistência alguma, médica, de nenhuma forma da empresa. Eles têm direito, eles podem reclamar e a empresa tem a obrigação de cobrir, custear esses custos? Sim, sim. Desde 1990 nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que está aí para salvaguardar os direitos daquela pessoa, parte hipossuficiente, que é exatamente o consumidor. E nós estamos aqui falando de uma relação de transporte. Então, a obrigação do transporte, ela tem um fim. Ela não é um serviço de meio, ela é um serviço de fim. Ou seja, quando você contrata um serviço de transporte, você quer ir àquele destino e às vezes você compra a ida e a volta, né? Então, tem que assegurar a sua saúde e a sua proteção, a sua seguridade na ida e na volta. Se nesse interstício, se nesse caminho acontece um acidente, como aconteceu com os consumidores que passou agora na reportagem, a empresa ela vai ser responsável, ela tem que reparar o dano, se o dano foi estético, se o dano foi moral, se o dano material, ela vai ter que reparar nesse caso, né, que foi trazido aqui na reportagem, a empresa vai ter que reparar as despesas hospitalares, vai ter que reparar os valores dos remédios ou até algum produto, se porventura for necessário engessar, enfim, todos esses serviços que os consumidores estão necessitando nesse momento deverão ser reparados pela empresa hora contratada. Nesse caso, esses turistas que estão reclamando da falta de assistência, eles precisam entrar na justiça ou algum outro meio que ele possa acionar legalmente sem ter que mover processo, mover ação? Nós temos o PROCON, né, que é uma das possibilidades para resolver a situação de uma forma administrativa, mas porventura esses consumidores não conseguirem ter seus direitos resguardados de forma administrativa, aqui eu aconselho que acionem a justiça, entrem com a obrigação de fazer em desfavor dessa empresa, pedindo liminarmente para que a empresa repare os danos que eles estão sofrendo. Ok, obrigada pelas informações. Eu conversei com a advogada especialista em direito do consumidor, Nívia Rocha Lages. Portanto, está aí, né? Direitos esses turistas têm, né? E podem sim recorrer, independente de terem contratado ou não o seguro viagem. Bia, voltamos com você. A empresa, em nota, informou que teve conhecimento da maneira como o acidente aconteceu, que não teria sido responsabilidade do motorista, da empresa, mas o acidente ocorreu. E a gente percebe o perrengue que os passageiros passaram, porque estavam realmente dependendo do atendimento do Sistema Único de Saúde. E aquele casal tinha uma situação mais complicada porque estavam com uma criança. E eles nem sabem quem ficou cuidando da criança enquanto pai e mãe estavam hospitalizados. Alguns passageiros também não informaram, né, o estado de saúde, não autorizaram a divulgação do seu estado de saúde, mas a gente espera que todos que ficaram feridos já tenham sido liberados, tivessem alta nessa altura do campeonato. Lembrando que uma turista faleceu, de Minas Gerais, e o corpo dela já foi liberado neste final de semana. Mônica, muito obrigada, viu, pelas informações também, a advogada que informou e orientou, esclareceu sobre a necessidade de buscar o seu direito enquanto consumidor quando há um atendimento que ficou deixando a desejar. E nesse caso, não foi uma questão simples, né? É uma questão de saúde por um acidente gravíssimo que, aliás, podia ter deixado até outras vítimas, porque vocês ouviram a pancada, né? A colisão foi impressionante. Infelizmente, uma turista que estava aqui indo para Piaçabuçu, conhecer aquela região, faleceu. Foi assim, horrível. E era necessário que eles estivessem mais próximos das vítimas, né? Atendendo a necessidades muito básicas naquele primeiro momento, né, de desespero até, porque imagina você estar no hospital sem saber onde é que seu filho anda, com quem ficou a sua criança. Então é preciso rever essa forma de até se comunicar, né, com os passageiros, com os consumidores, para saber do que eles estão precisando, né, ter mais proximidade nesse atendimento. Não só dizer que presta assistência, como também dá a devida assistência. 6h13, e quem ficou insatisfeito pode procurar os seus direitos de outra maneira, né? Judicialmente, inclusive. 18h13.